Salve meu povo, minha pova, meus lindos, minhas lindas. Professor Amaury, nas últimas aulas nós falamos lá sobre as leis de Mendel, né? Sobre a primeira lei de Mendel, a transmissão de características, a segunda lei de Mendel que mistura duas características para uma certa parte do corpo, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que nós não falamos ainda, que é mitose e meiose. Cai muito em vestibular, tá? Cai muito no Enem. E vai ter muita coisinha diferente, muita palavrinha estranha, tá? É muito importante que vocês anotem essas informações, gente, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem muita informação diferente, tá? Então, vamos lá. Então tá aí, gente, mitose e meiose, né? Dois tipos de reprodução das células, cada um com suas características, né? Embora algumas coisas sejam muito parecidas, tem outras, vai arrumar aqui o fone, outras muito semelhantes. Então o que nós vamos fazer hoje? Diferenciar os dois tipos de divisão celular. Primeiro eu vou falar de um depois do outro, e, né, reconhecer e identificar as fases da vida da célula. A gente vai relacionar isso com a manutenção do organismo e relacionar a meiose com a transmissão das características que ocorrem através da reprodução sexuada, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Primeiro vamos diferenciar um do outro, mitose e meiose. As duas palavras representam um tipo de divisão que as células do nosso corpo realizam, tá? Que é um tipo de reprodução assexuada, ou seja, um indivíduo sozinho é capaz de gerar um novo indivíduo. Isso é assexuado. Na reprodução sexuada, eu preciso, né, deixa eu diminuir minha cara feia aqui para vocês verem as palavras completas, aqui depois eu aumento de novo. E aí, quando a reprodução é sexuada, é necessário, então, a presença de dois indivíduos trocando entre si material genético, tá? Não necessariamente exista relação sexual, tá, gente? Pode ser, por exemplo, um peixe, né? A fêmea bota o ovo ali num cantinho do rio, o macho vem, deposita espermatozoide, cada um vai e segue a sua vida, ok? Ok? Então, essa é a diferença. No caso da mitose, eu tenho uma célula e essa célula passa por um processo de divisão e ao final nós temos duas, tá? E essas células são geneticamente idênticas, é como se a célula pudesse fazer um clone dela mesma. Na verdade, ela fez um clone dela mesma, tá? E qual a importância da mitose? Primeiro, quando um espermatozoide encontra um óvulo, forma uma célula especial chamada de zigoto, ok? Esse zigoto é uma célula, tá? E ela vai se multiplicando em 2, 4, 8, vocês entenderam? E com o passar das semanas forma um bebê. Porque as células estão se multiplicando. Aí você pode pensar, poxa professor, mas se eu tenho ali só uma célula que se multiplica em duas, porque afinal tem o cérebro, tem os órgãos, músculo, osso, né? Porque, gente, chega um momento quando forma lá um conjunto grande dessas células, tá? Que ocorre uma diferenciação, isso é a tal da célula-tronco, tá? Esse conjunto de várias células é a célula-tronco. Por quê? Determinadas partes conjuntos de células vão dar origem a diferentes partes do corpo, tá? E aí todas as células que têm a mesma origem numa só começam a formar os indivíduos, os tecidos, né? E aí vai formando o nosso corpo. Olha que coisa maravilhosa, né? É a natureza. Então, a mitose serve para isso, para desenvolver o bebê, depois para crescer, né, para que a gente possa crescer, e durante a nossa vida para manter o nosso corpo, tá? Porque as células têm um prazo de validade, elas vivem um tempo e morrem. Quando elas morrem, aquelas que permaneceram vivas vão se reproduzir para cobrir o buraco deixado por aquela que morreu, tá? Por exemplo, a célula do intestino, gente, vive em média 6 dias, né? Já existem células que vivem em torno de 90, vai depender muito do órgão, ok? Já no caso da meiose, né,
ela só acontece nas células reprodutivas. Só acontece meiose dentro do ovário e só acontece meiose dentro do testículo, em nenhum outro lugar. A meiose serve para produzir gametas. O que é o gameta? No homem o espermatozoide, na mulher é o óvulo, tá? Na mitose, uma célula dá origem a duas geneticamente idênticas. Na meiose, uma torna-se duas geneticamente diferentes, enquanto na mitose elas eram geneticamente idênticas. Nesse caso elas são diferentes. E essas duas células se multiplicam de novo, dando ao final 4 células contendo metade só do DNA. Então o que acontece? Durante a meiose 1, essa célula vai se reproduzir, dando origem a duas. Então primeiro ela precisa dobrar, né, fazer uma cópia do DNA dela e forma duas células completas, tá? Com DNA completo. Essas duas células vão se dividir de novo, só que dessa vez elas não vão duplicar o DNA, elas vão dividir para a célula nova. Então tenho 4 células com metade do DNA. E por que isso é importante, né? A metade do DNA. Quem lembra que nós somos a união do pai com a mãe? Então eu recebi metade do meu DNA do meu pai, metade da minha mãe, formando o DNA completo. Isso mantém o DNA sempre igual em todos os indivíduos. No caso da espécie humana, 46 cromossomos. Tá? Só lembrando, cromossomos são pedaços do DNA. Então você tem um DNA grandão lá, você separa ele em regiões. Tá? Como se fosse um prédio de 46 andares. Cada andar é um cromossomo, tá bom? Nesse caso, gente, como você tem uma redução, a gente chama isso de reducional, tá? Mais pra frente a gente toca nesse assunto novamente. Então, essa primeira parte era para entender a diferença um pouquinho entre um e outro. Agora a gente vai esmiuçar cada um deles. Pois bem, já que nós falamos da diferença entre um tipo de reprodução e outra, é importante nós entendermos que uma célula ela tem fases da vida. Assim como nós nascemos, somos crianças, adolescentes, adultos, idosos e morremos, a célula também tem as suas fases, tá? Existe um período da célula que ela está assim a todo vapor, tá? Está lá todo vapor produzindo as proteínas, né? Fazendo o que ela nasceu para fazer. E aí, gente, esse processo de intérfase, que é quando ela está lá a todo vapor, nós separamos em 3 momentos. O primeiro é a fase G1, né? Que é a fase onde a célula, depois que ela passou, ela saiu de uma reprodução, tá? Ela se separou da outra célula, tá? Da mãe dela, digamos assim, e ela vai crescendo, tá? Vai crescendo e trabalhando, tá? Quando chega um certo período, entra na fase S. A fase S é chamada de síntese, tá? Nesse período, a célula, o núcleo da célula vai duplicar, vai clonar o próprio DNA. Só que ela continua trabalhando, as organelas lá fora continuam trabalhando, tá? E a fase G2 é onde a célula ela já está com o DNA, os dois prontos. Agora ela tem 2 DNAs prontos, né? Porque ela vai virar 2 células depois. E nessa fase G2 ela vai acumular membrana plasmática, porque ela só tem uma, então ela vai meio que ficar gordinha, digamos assim, para permitir que ela consiga se dividir depois, tá bom? Então, isso aí é o que a gente chama de intérfase. G1, crescimento. S, duplicação do DNA, ele está dobrando o DNA. E G2, onde ela está ali se preparando para começar a divisão, tá bom? E aí, no caso, a mitose, que é o primeiro que nós vamos falar, começa ao final do G2. Então, ela entrou no G1, cresceu, entrou em S, dobrou o DNA, né, fez o clone do DNA, entrou em G2, ficou gordinha, se preparou, acabou G2, ela já está pronta para se reproduzir, então ela vai se dividir, passar pela mitose. E esse processo de divisão da célula, de uma virar 2, tem 4 fases, 4 momentos. O primeiro, chamado de prófase, né? Prófase, de primeiro. Nesse momento, o material genético ele já está duplicado, tá? O DNA já foi dobrado, ou seja, tem 2 DNAs. E esses 2 DNAs estão unidos por uma estrutura chamada de centrômero, né? Parecendo um X. Depois um desenho para frente.
O conjunto do DNA que está todo enroladinho, a gente chama de cromatina. E ela está ali começando a ficar mais enroladinho para facilitar a divisão, né? Para não quebrar em local errado. E nesse momento vai surgir uma bolinha chamada de fuso mitótico, né? Então são dois centríolos, duas estruturas que vão migrando ali, né? Por dentro da membrana. E aí vai formar uma espécie de equador dentro da célula, uma linha de equador. Tá? Certo? Então, formado aí esse equador, os nucléolos, nucleolo é uma estrutura que é responsável por produzir os ribossomos, né, que faz a proteína lá fora do núcleo. A gente já falou disso quando nós estudamos as organelas, tá? E aí a carioteca, que é o núcleo da célula, começa a fragmentar, começa a romper, tá? Depois que passou essa fase, entra em metáfase. Nesse momento, gente, os cromossomos, que ainda estavam meio separadinhos, eles ficam bem enroladinhos, bem condensados, tá? Então os cromossomos eles vão ficar bem no meio ali do núcleo, onde era o núcleo, né? Porque rompeu a carioteca, fica ali bem no meio, bem enroladinho. E aí é muito fácil de perceber no microscópio óptico, né? Óptico comum. E as cromátides irmãs, né? Ou seja, os cromossomos, lá, o DNA duplicado, os clones, continuam colados pelo centrômero, tá? Então, de um lado aqui, do outro é o DNA, o clone um do outro tá aqui, ó, coladinho, tá? Organizou tudo, tá lá no meio, né? Já tem os centríolos ali preparados para começar a separar. Nós entramos na anáfase. E nesse momento, as cromátides irmãs, elas são puxadas para lados opostos, né? Então, de um lado tem cada lado tem uma bolinha, né, chamada de centríolos, perdão. Então tem ali os centríolos que vão lançar como se fossem cordas de proteína, vai agarrar no cromossomo, tá? Então agarra aqui e vai puxando e separa os dois DNA. Então vai um DNA para um lado, um DNA para o outro. E na telófase separou o DNA, né? Um DNA veio para cá, outro DNA veio para cá. Aí tá pronto, né? A divisão tá pronta. Agora precisa reconstruir o núcleo para que a célula possa dividir. Então, terminou de separar o DNA, o núcleo é refeito, tá? Ele é refeito. Depois do núcleo refeito, a célula vai sofrer então citocinese, ou seja, separou o DNA, formou, agora a célula está com dois núcleos, tudo pronto, tudo pronto. As células se separam uma da outra, tá bom? Gente, aí eu coloquei uma imagem, que é imagens, comandante. Imagens, por quê? Ó? Primeiro eu tenho aqui uma célula, por que tem um DNA de cada cor, tá? Isso é para a gente entender que é um lado do pai e um lado da mãe, tá? Então, são as fitas de DNA, ok? Aí esse DNA ele precisa ser duplicado. Ó, ele faz um clone dele, tá vendo? Então aqui o cromossomo normal, outro cromossomo normal. Aqui os cromossomos eles fizeram um clone um do outro, ó, tá duplicado. E essa bolinha aqui no meio, ó, isso é o centrômero, tá? Aí entra na fase de mitose. Então aqui é o final da fase G2, tá? Então passou pela fase de S, G2, entra no processo de mitose, tá? Então aqui nesse momento nós temos o período de prófase e metáfase, depois aqui a anáfase, no final a telófase e as células se separam. Professor, pelo amor de Deus, mas como é que eu vou decorar prófase e metáfase? Gente, é o seguinte, a menos que o prova de vestibular que você for fazer, o cara que fez a questão seja muito maldito, ele não vai pedir detalhezinhos de cada uma das fases, embora eu já tenha visto questões de vestibular que o autor da pergunta tenha perguntado os detalhes das fases, tá? Mas não é muito comum, geralmente eles perguntam mais as fases, tal. Como é que eu vou decorar, professor, então, fase? Porque a pergunta pode ser, né, qual é a sequência, né? Então é assim, gente, forma de decorar isso. Vou explicar. Primeiro veja minha cara aumentar. Aumentou. Imagina, final de semana,
Você ficou sabendo que vai ter o fluxo, né? O rapaz vai lá, tal, tá lá, foi dar um jet, chegou lá, tal, rolando funk, né? Rolando som, tal, porra. Aí o maluco, porra, olhou assim, pô, mano. E parça, aquela novinha ali é da hora, hein, mano. Olha aí, tio. Vou chegar na novinha. Aí você chega lá, tal, chega na novinha, troca uma ideia e fica com a novinha. Pô, a novinha beijou pra caramba. Você ficou todo apaixonado já de primeira. Só que acabou o fluxo, acabou, né, o gesto, tá na hora de ir embora, Aí você fala, pô, anota meu telefone aí, novinha. Aí ela anota. Aí você, putz, mano, não perguntei o nome da mina, tô aqui beijando a mina, não perguntei o nome. Pô, qual é seu nome, novinha? Você já deu o telefone pra ela, falou que vai ligar. Ah, meu nome é Ana. Aí você fala o que pra ela? Prometa, Ana, telefonar. Por que prometa, Ana, telefonar? Prometa, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Né? Então, se você decorar a fase prometa, Ana, telefonar, você vai decorar a sequência correta que ocorre a reprodução celular, ok? Dando continuidade, gente, aquela imagem era uma imagem simplificada, isso aí é uma imagem de microscópio, tá? É bem mais difícil de perceber. Mas é possível, né, comparar os dois. Então percebam que, ó, na fase 1, a célula tá lá, de boa na lagoa. Aí aqui é o núcleo, né? Aí o DNA, gente, ó, primeiro ele tá todo separadinho aqui, vida normal. Quando ele entra na metáfase, ele começa a ficar mais enroladinho, né? Então olha a diferença do DNA normal para ele já na metáfase. Quando entra aqui na segunda, aqui na verdade é a prófase, né? Quando entra em metáfase, olha como o DNA tá tudo enroladinho, ó, bem concentrado. E aí quando entra aqui na fase de anáfase, ó, a separação, tá vendo? Ó, vamos comparar lá com o desenho, ó, a separação. E aí no final eu tenho aqui, ó, 2 DNAs e depois a célula se divide, tá? Então no microscópio dá pra ver também, galera. Não é tão fácil de entender, né, como o desenho aqui, mas olha que bacana. Opa, passei aqui. Bom, a meiose passa pelas 4 fases da mitose também, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então eu não vou ficar falando de cada um, porque senão vai ficar um vídeo super extenso, tá? E já tá um pouco longo. Eu vou falar sobre algumas diferenças que a meiose tem em relação à mitose, importantes diferenças, tá? Primeiro que, lembra que a mitose, uma célula multiplica o DNA dando origem a 2, acabou. Na meiose, uma célula dá origem a 4, todas elas com apenas metade do DNA e geneticamente diferentes. Antes de mais nada, gente, a célula, deixa eu só pegar aqui, ó, a calculadora, por quê? Uma célula humana tem 46 cromossomos, tá? Se eu dividir 46 por 4 células, significa que cada célula vai ter 11,5 cromossomos. Impossível. Não existe isso. Como é que a célula resolve esse problema? Durante a meiose 1, a célula vai clonar o DNA dela, vai fazer um novo DNA. Ou seja, 46 vezes 2 é igual a 92, tá? Só uma coisa. Quando a célula, durante a meiose, está duplicando o DNA dela, diferente da mitose, que ela faz um clone perfeito de 2 DNAs, nesse caso, um cromossomo de um lado, uma fita do DNA, vai trocar pedacinhos com o outro lado. Lembra que eu recebi um lado do pai e um lado da mãe? Eles vão trocando, então vem um pedaço daqui para cá, outro pedaço daqui para cá. No final, essas duas fitas, uma tem pedaço da outra, elas são completamente diferentes. Não completamente, mas são bem diferentes uma da outra, né? Quando essas duas fitas fizerem um clone delas, o clone dessa fita e o clone dessa fita serão diferentes.
eu tenho dois DNAs com características diferentes. Isso é muito importante. E o nome disso é crossing over. Então, gente, o que acontece? Sabe quando você recebe uma característica do seu avô que seu pai nem sua mãe tinha? É graças à possibilidade do cromossomo pular de um lado para outro quando está formando um espermatozoide e um óvulo, tá? Então essa é a principal característica da meiose 1. Então o DNA trocando pedacinhos entre si, terminou de trocar, clone aqui, tenho dois DNAs geneticamente diferentes. Bom, 46 de um lado, 46 do outro, soma 92. Depois que isso aconteceu, a célula se divide em duas com 46 cromossomos, tá? Geneticamente diferentes. Agora sim, essas duas células vão se dividir de novo, só que dessa vez ela não faz um clone, ela divide no meio. Por quê? Lembra que o espermatozoide tem 23 e o óvulo tem 23? Pois bem, se ela se dividir em 2, 46 dividido por 2, 23 aqui, óbvio, isso falando do ser humano, tá? Espermatozoide 1, espermatozoide 2, são 4 espermatozoides diferentes. Peraí, professor, então uma célula minha vira 4 espermatozoides? Sim, gente. Então você que está assistindo foi um desses 4 entre outros milhões, 300, 400, 500 milhões que tinham lá. Se você é esse espermatozoide, se esse tivesse chegado na frente, você não é você, não seria você, tá? Você é você porque chegou esse. Se esse aqui tivesse ficado no meio do caminho, você seria outra pessoa. Olha que barato, porque cada DNA é único, tá? Então isso acontece durante a meiose 1, tá bom? Gente, a meiose 1, como eu disse para vocês, tem as 4 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá? Prometa a Ana telefonar, com uma diferença. Dá uma olhadinha aqui, ó, que o DNA, no caso da meiose, eles estão agarradinhos, tá vendo? O nome disso aqui é quiasma. Quiasma, tá? Não é uma pessoa que está com asma forte, não, é quiasma, com Q. E quando acontece a anáfase, percebam que cada pedaço do DNA fica um pedacinho de um lado, um pedacinho para o outro. Ó, tá vendo como tá coloridinho aqui, ó? O azul pegou um pedacinho vermelho, o pedacinho vermelho do azul foi pro vermelho aqui, ó. Ó os pedacinhos que são trocados, tá vendo? E aí no final eu tenho dois DNAs, tá? Cada um vai ter 46 cromossomos. Percebam que tá um com um pedacinho de um, outro pedacinho do outro e por aí vai, tá? Terminou então a meiose 1, começa a meiose 2. 46 de um lado, 46 do outro, geneticamente diferentes. Vai acontecer a meiose 2. Vai passar pela a meiose 2, vai repetir tudo. Prófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Com a diferença de que na meiose 2 o DNA não é duplicado, ele é dividido, tá? Gente, uma coisa aí, ó, só para vocês saberem, a prófase 1 na meiose tem 5 subfases, tá? Chamadas de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essas 5 fases é quando acontece o crossing over. Lembra lá da troca de pedaços de DNA, tá? Então é durante esses 5 passos que acontece aquilo tudo que eu falei para vocês, ok? Aí tem a imagem, tá? A meiose 1. Então tem aqui a célula durante a intérfase, DNA normal. Aqui o DNA duplicado, acontecendo lá 5 fases, ó, trocando pedacinhos entre si, né? Metáfase 1, cada um de um lado, com um pedacinho do outro. Anáfase 1, separando. E aqui o final da telófase 1. Terminou a telófase 1, tem 2 células, tá vendo? Ó? Repetindo o DNA aqui em cima. Ela vai dividir de novo, só que dessa vez o DNA não é duplicado, ele é dividido ao meio. E no final nós temos, ó, 4 células filhas que nasceram dessa primeira aqui, ó. E todas elas geneticamente diferentes, tá? Formando óvulos e espermatozoides. Então é isso. Eu vou mandar a mais tardar segunda-feira que vem uma atividade. Façam o mais rápido possível essa e façam as que vocês não fizeram, que semana que vem é a última do bimestre, tá, meu povo? Até a próxima.